Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Estamos felizes porque estamos na casa que o Senhor escolheu. Antes de iniciar esta mensagem, porque eu não sei o que o Espírito Santo tem reservado para nós, amém? Mas eu tenho convicção que Ele vai fazer algo especial. Aleluia, Deus! Mas antes de, então, de estar entrando totalmente na mensagem para dar totalmente lugar ao Espírito Santo, eu gostaria de fazer mais uma oração com a igreja, amém? E essa oração, ela vai ser uma oração em especial para os aniversariantes do mês de abril. Glória a Deus. Tem uma aniversariante que não veio hoje, né? Glória a Deus, nós vamos estar orando por ela também. O pastor é a única figura, pastor Douglas, que pode chover chuva, canivete, tudo. Pode ser aniversário, pode ser festa, pode ser tudo, mas ele tem que largar tudo e ir na igreja. Amém. Ele não pode mandar mensagem para alguém e falar assim: eu não vou na igreja hoje porque é meu aniversário. Não pode, pastor não pode fazer isso. O pastor não pode mandar mensagem e falar: eu não vou na igreja hoje porque eu quero descansar. Pode, né? Mas esse é o ofício do pastor. Agora a igreja, ela tem que sempre estar sobre a oração do pastor. Aleluia, Deus. O pessoal fala da cobertura espiritual, né? Mas não existe essa cobertura espiritual. Existe a intercessão e a oração do pastor. O pastor da igreja é como se ele fosse um empregado da igreja. É como se ele fosse ele é responsável pela igreja para educar, para alimentar, para orientar, para aconselhar, para orar. O pastor não é mordomo da igreja, né? O pastor não é mordomo da igreja. Não é a igreja que sustenta o pastor. Isso é errado. É o pastor que tem que sustentar a igreja em oração e naquilo que for preciso. Então, eu vou estar orando para os aniversariantes do mês. Primeiro vem nossa irmã Lice. Vem cá, irmã Lice, por favor. Nós temos aqui também nosso irmão Marcelo, que é desse mês, né? Do mês que vem. Que dia que é? Dia 23, está chegando. Vem aqui na frente também, que ele já faz uma oração só. Amém? E temos a irmã Claudinéia, que não veio. O irmão Marcelo já tem o presente dele. A gente queria estar presenteando todo aniversário da uma lembrancinha. Amém? Mas essa aqui é a lembrancinha da nossa irmã Nice. Amém, irmã Nice? Aqui essa lembrancinha da igreja, Deus pela graça. Amém? Já não precisa ligar para o pó. Não, agora vou te dar uma festinha, leva a caneca da igreja, Deus pela graça. Amém? Em nome de Jesus. O Claudiné não veio, depois a gente presenteia também. Isso é um presente que todo mundo quer vir para a igreja. Quem não tem, vai chegar a sua hora, você vai ganhar. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos colocar os nossos pés e vamos orar para os aniversariantes em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero colocar diante das tuas mãos nesta noite a vida da irmã Nice. Quero colocar diante das tuas mãos a vida da irmã Claudinéia. Eu coloco também nas tuas mãos a vida do diácono Marcelo. Que a presença do Senhor, meu Deus, possa ser sobre eles. Meu Deus, a irmã Nice já comemorou seu aniversário. A irmã Claudinéia está comemorando hoje, mas não está presente. Mas que a mão do Senhor possa ir lá. Aleluia. Que a presença do Senhor possa tocar nela. Que possa dar a ela o gostinho
de que perdeu algo sem vir à igreja hoje. Possa dar a ela por aquele pesar assim, por que eu não fui na igreja? Mas que seja um pesar abençoado. E eu coloco na ajuda do diácono Marcelo nas tuas mãos. O aniversário dele ainda não chegou, vai chegar, Senhor. Mas que o Senhor possa ser Deus para abrir as janelas dos céus e abençoar poderosamente a vida dos aniversariantes do mês de abril. Que a mão do Senhor seja sobre nós. É que eu oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Final do culto, todo mundo dá um abraço neles aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora vamos partir para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Na quinta-feira passada nós fizemos aqui um culto de oração. Amém? Enquanto todo mundo orou, todo mundo teve oportunidade, todo mundo orou, foi só oração. E aí nós fizemos uma leitura coletiva, cada um leu um pouquinho de Atos 2. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado Aleluia, seja o Deus. nome santo do Senhor. Todos acharam aí Atos 1? Você consegue colocar sobre os seus pés, se for possível? Atos capítulo de número 1, versículo 1 em diante, até o versículo 11. Quem escreveu o livro de Atos foi quem? Deixa eu ver se a igreja sabe. Quem foi o escritor do livro de Atos? Gente, quem escreveu o livro de Atos? Qual foi o escritor do livro de Atos? Não sabe. Ninguém sabe? É Lucas, não? Não? Você não serve, não. Eu sirvo, não? Mas eu Oi? Lucas. Doutor Lucas. Eu vou fazer hoje, a dinâmica do culto vai ser como se fosse uma escola bíblica. Então, eu vou fazer bastante pergunta hoje. Amém? Pode ter certeza que eu tenho quase certeza que eu vou fazer alguma pergunta que o Douglas também não vai saber. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver até lá. Amém? Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Então, todo mundo agora sabe. Se perguntar de novo, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Glória a Deus. E Lucas, ele vai iniciar seu livro com a mesma escrita, com a mesma apresentação do Evangelho do próprio Lucas. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: no primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Todos conseguindo aí? Versículo 3. As quais, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaços de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Alguém sabia que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele permaneceu 40 dias na terra? Todo mundo sabia? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu 40 dias antes de ele subir para o céu. Versículo 4:
E estando eles determinados que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que diz que de mim ouvistes, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. E naqueles, pois, que havia juntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos compete saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e o ocultou dos seus olhos. E estando com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, e eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, as quais lhes disseram: homens galileus, porque se estáis olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu viste ir. Glória a Deus. Pode se acertar no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Hoje, dia 13 de abril, também é uma data muito importante na história do cristianismo contemporâneo. Por isso que, quando eu estava preparando a mensagem para pregar hoje, de repente o Senhor começou a falar ao meu coração, e eu entendi que aquela era a direção de Deus para fazer o que eu vou fazer aqui nessa vida. O texto que nós lemos é um texto muito abençoado. O texto que nós lemos é um texto muito bonito. Ele vai estar falando a respeito de Jesus. Ele vai estar falando a respeito dos acontecimentos após a ressurreição de Cristo. Lucas, é muito importante enfatizar que Lucas, ele foi o único, teologicamente falando, não judeu que escreveu um livro a estar escrito entre os livros canônicos da Bíblia, ou melhor, entre os canônicos do Novo Testamento. Lucas é o único homem que não era judeu, ele era grego, que escreveu um livro a respeito de Jesus, e que o livro dele foi colocado dentro do contexto, dentro da cultura hebraica, sobre um livro canônico, sobre o respeito dos apóstolos, sobre o respeito bíblico daqueles que viveram e andaram com Cristo. Provavelmente Lucas se converteu nas primeiras pregações do apóstolo Paulo. Lucas, ele era médico grego e companheiro de Paulo. Provavelmente a maioria das vezes, quando Paulo estava preso e ele escrevia cartas, e essas cartas saíam da prisão e eram entregues ao seu destinatário, muitas das vezes é muito provável que seja pela mão de Lucas.
Porque por ele ser grego e ser médico, ele tinha um respeito muito grande. E na antiguidade, até lá no meados do século 17 da nossa era, uma pessoa que era formada a qualquer profissão, ele também tinha por direito de exercer a advocacia. Um médico, camarada, estudou para ser médico, mas ele podia defender um amigo como um advogado. Um engenheiro, ele estudou para mexer com obra, mas ele, com diploma de engenheiro, ele podia ajudar qualquer pessoa num tribunal como um advogado de defesa. Então, provavelmente, nessas prisões de Paulo, Lucas estava lá como médico para cuidar das feridas de Paulo, mas também para ser o advogado de defesa de Paulo, para argumentar a defesa de Paulo. E ele vai trazer algumas coisas particulares muito importantes nos seus livros, Primeiro, porque parece que ele está escrevendo para alguém, tanto o Evangelho de Lucas, tanto o livro de Atos, ele vai dizer, ele vai destinar a um certo Teófilo, que dentro da sua linha histórica não se sabe se era uma pessoa, se era uma região, ou se era alguém em particular, mas ele direciona alguém. E ele vai dizer aqui que ele procurou relatar tudo que Jesus começou a ensinar, a falar e a fazer. E agora ele está relatando aqueles acontecimentos que aconteceram a respeito de Jesus depois da sua ressurreição. Que ele apareceu entre os homens vivos durante 40 dias, provando para aquelas pessoas que eles estavam vivos. Vai falar aqui algo muito importante sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, que as pessoas que foram batizadas por João Batista, mas elas deveriam ser batizadas com o Espírito Santo não depois desses dias. Nós sabemos que culturalmente Jesus, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou a que dia? Na Páscoa, no domingo, talvez no domingo de Páscoa. Há muitas controvérsias a respeito do dia certo, se foi no sábado, se foi no domingo. Mas na cultura, vamos colocar na cultura de hoje, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. A Páscoa é uma festa oficial até hoje em Israel. E nas épocas bíblicas havia três festas oficiais. A primeira era a Páscoa, depois vinha a festa da colheita, depois vinha a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa acontecia para celebrar a libertação do povo sobre o jugo dos egípcios. E a festa da Páscoa acontece até hoje na igreja para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Aleluia. A festa da Páscoa que se comemora, vai se comemorar no domingo que vem, ela serve para celebrar o Novo Testamento em Cristo, a nova aliança, a aceitação do povo que não era de Deus, a aceitação do povo que era rejeitado, mas agora, através de Cristo, através da Páscoa, esse povo é aceito, esse povo é eleito, e por ser aceito e eleito, ele passa a ser co-herdeiro das promessas de Deus. Isso se referindo a mim e a você. Aleluia. E ele vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. Mas aí ele vai falar da promessa que foi feita do batismo com o Espírito Santo.
O texto vai trazer aqui uma pergunta pura e simples dos discípulos, das pessoas que estavam com Jesus. Eles perguntam para Jesus assim: restaurarás tu neste tempo a Israel? Israel vai ser restaurada? Vocês lembram que no dia, não sei quem estava aqui vai lembrar. Vocês lembram que no dia que a Gracilane pregou o livro de Joel, que eu falei que tinha um trocadilho ali no livro de Joel, de Oséias, quer dizer, que eu falei, olha, tem um trocadilho aqui, porque Deus está falando que Israel não será mais o seu povo, e depois Deus fala assim, Israel é o meu povo. Vocês lembram desse trocadilho? E eu falei assim, ó, vai ganhar um brinde quem me responder a lógica desse trocadilho. E ninguém, né, até então falou nada. Mas o trocadilho aqui é muito simples. Olha essa pergunta que eles estão fazendo para Jesus no versículo 6: restaurarás tu neste tempo a Israel? Irmãos, para você ter uma base cultural, histórica, Israel nesse tempo não existia. Uma base cultural histórica, Israel neste tempo não existia. Nos tempos de Jesus não havia Estado Israel. Israel foi invadido pelos assírios, e a profecia de Isaías, quanto a profecia de Jeremias, e a profecia de Ezequiel, e a profecia de Joel, de Oséias, que Israel não voltaria mais. Isael foi invadido pelos assírios, foi destruída pelos assírios, levada cativo alguns deles, e a profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, a profecia de Oséias é que daquele cativo Israel não voltaria. Nós já falamos aqui que o Estado de Israel era dividido em duas partes: Reino do Norte e Reino do Sul. Israel era o Reino do Norte, os descendentes de Jacó, as 12 tribos de Jacó. Quando Davi reina, ele reina sobre as 12 tribos de Jacó. Veio Salomão, reina Salomão 40 anos sobre as 12 tribos. Mas depois veio Jeroboão, que era o filho de Salomão, e aí o reino se divide. 2 tribos fica com Jeroboão, e 10 tribos fica com Roboão. 2 tribos, Judá e Benjamim, fica com o rei Jeroboão, filho de Salomão. As outras 10 tribos ficam com Roboão, que era um general, não era de linhagem real. Mas por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Por causa da ganância e do pecado de Jeroboão, Deus separou. Na época de Jesus, só havia as 2 tribos, Judá e Benjamim. A capital de Judá era Jerusalém. A capital de Israel era Samaria. Preste bem atenção para vocês entenderem. Nos tempos de Jesus havia uma Samaria, mas aquela Samaria lá também não era Israel, era um povo mestiço, misturado, que vieram e reedificaram a cidade de Samaria. E eles perguntam a Jesus assim: você vai restaurar neste tempo a Israel? Por quê? Porque a promessa que Deus tinha feito a Davi, que o trono de Davi sempre estaria lá, e sempre haveria um herdeiro sobre o trono. Aleluia. Mas o trono de Davi tinha sido extinto. O trono
de Davi não existia mais, porque Israel estava sob o governo de Roma. Israel estava sob o governo de Herodes, que era um governador de Roma. Vocês lembram que quando Jesus foi crucificado e que Pôncio Pilatos manda colocar uma plaquinha sobre a cruz e dizia: esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Sabe por que aconteceu isso? Não foi uma afronta dos romanos nem daquelas pessoas que estavam. Foi para se cumprir a promessa que o Senhor tinha feito a Davi. Se o rei está vivo, o trono sempre está lá. Amém? Amém. Se o rei está vivo, o trono está lá. Então há muitas controvérsias a respeito do que vai acontecer no Apocalipse. Tem pessoas que acreditam que Jesus vai vir e vai aclamar o trono de Israel e vai governar Israel durante 1000 anos. Ele vai governar a terra durante 1000 anos. E há muitas controvérsias. Na minha concepção, eu, pastor Arley, acho que Jesus já está governando. Ele governa sobre a igreja. Aleluia. E Jesus responde para eles e diz assim: não vos compete a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, território de Jerusalém, Judéia, Samaria. Na época de Jesus havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, Vocês vão sempre ser testemunha em Samaria e nos confins da terra. Vamos prestar atenção aqui: recebereis o poder do Espírito Santo. Hoje, a mensagem para impactar os nossos corações é sobre avivamento. O que é avivamento? O que é esse mover do Espírito Santo? O que ele faz em nós? O que o avivamento traz sobre a nação, sobre a humanidade, sobre aonde ele acontece? Eu consigo separar hoje, historicamente, três grandes avivamentos. Hoje, eu consigo separar 3 grandes avivamentos. E eu oro muito, porque nós estamos caminhando a passos largos para a volta de Cristo. Sim ou não? Sim. Mas se Jesus não voltar nessa geração nossa, o que vai ser necessário acontecer para que as nossas crianças, os nossos filhos, nossos netos, a geração que vai vir, qual a igreja que eles vão ver? A geração pós nós, qual evangelho eles vão receber? Se Jesus não voltar coletivamente, como esses varões disse, que esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir para o céu, ele há de vir outra vez. Teologicamente, alguns vão afirmar que na hora que Jesus foi subir para o céu e foi tomado pelas nuvens, havia ali no Monte das Oliveiras mais de 500 pessoas testemunhando a sua subida ao céu. E aí, olhando para a igreja atual, o Jesus vem,
ou Jesus vai vir entre os próximos anos, ou é necessário acontecer um grande avivamento. Verdade. Se Jesus não vir coletivamente para todos nós, instantâneo, se vir particular para cada um de nós, vai ser necessário um grande avivamento. Por quê, pastor Ari? Porque Deus nunca fica sem voz na história. Deus sempre manifestou o seu poder no meio da humanidade, e Ele vai se manifestar outra vez, ou com o arrebatamento da igreja, ou com grande avivamento. Porque historicamente aconteceram 3 grandes avivamentos. Aleluia. Qual foi o primeiro avivamento? Para se cumprir a oração de Abacuque, capítulo 2, que ele dizia: aviva a sua obra no decorrer dos anos. Então houve 3 grandes avivamentos. O primeiro avivamento foi o cumprimento dessa fala: ficai em Jerusalém até que do alto seja fortalecido de poder. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. O que acontece? Falei daqui das 3 festas: Páscoa, depois vinha de Pentecostes. Exato 40 dias depois, olha só, 40 dias depois da Páscoa, melhor, 50 dias. 50 dias depois da Páscoa era a festa de Pentecostes. E o que aconteceu em Pentecostes da Bíblia? Pentecostes acontecia desde a época do povo do deserto. Pentecostes acontecia desde a época do povo no deserto. Não foi a primeira vez em Pentecostes. Mas Deus marcou o dia de Pentecostes para fazer o quê? Para fazer algo novo, para trazer avivamento. Aleluia. E avivamento sobre quem? Sobre 120 discípulos que estavam reunidos, orando dentro de uma casa grande essa, né? Da época. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Casa que cabia 120 pessoas. Aqui na igreja não cabe 120. Eles estavam todos reunidos numa casa orando. A terceira hora do dia, qual era na atualidade? Terceira hora do dia, quem sabe? Terceira hora do dia. Oi? 6 da manhã. Não, também não. Terceira hora do dia. O dia era 9 horas. O dia era contado no nascer do sol. A hora que o sol está no seu esplendor. O sol aí começa a nascer de lá para 5, 5 e meia, né? Mas o esplendor dele mesmo é 6 da manhã. Então, para os judeus é contado hora. Durante o dia, hora. Da hora primeira, 6 da manhã, até a hora 18. Passou, o sol se escondeu, não é contado mais hora, é chamado de vigília da noite. Amém? Então 1 hora, a vigília da noite não se contava acho que em 1, se contava em 2 horas, uma vigília. Amém? Então a terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, 120 pessoas, sem fazer nada, só orando, buscando a presença de Deus. O que aconteceu que nós lemos aqui na quinta-feira? O Espírito Santo veio sobre elas. Um grande avivamento. Por que eu falo grande avivamento? Porque impactou a igreja primitiva. Isso é avivamento. Avivamento traz impacto, traz mudança. Os discípulos tinham uma mentalidade, tinham um jeito de falar, um jeito de pensar, e depois que eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram uma outra personalidade. Eles tiveram
mais ousadia, sabia o que estava falando, sabia o que estava acontecendo, porque eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo. Se você ler os evangelhos a respeito de Pedro, Pedro era duro de palavra, ignorante, bruto, e quando acontece o Pentecoste, ele levanta num sermão, e naquele sermão 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Aleluia. Então, o primeiro grande avivamento, o avivamento pentecostal de Atos capítulo 2. Esse avivamento pentecostal, ele fortaleceu a igreja, fortificou a igreja, solidificou a igreja do primeiro século. As pessoas viram coisas extraordinárias, as pessoas fizeram coisas extraordinárias. Era milagre, maravilhas, poder do Espírito Santo sendo derramado. Coisas inacreditáveis acontecia. O cidadão estava aqui e questão de segundos ele desaparece aqui e aparece em outro lugar pregando a palavra, ensinando a palavra. Aleluia. Coisas grandiosas que impactaram a igreja e fizeram a igreja caminhar durante muito tempo. A igreja foi caminhando no seu primeiro século, no segundo século, no terceiro século. E depois veio o grande apagão da igreja. O que é o grande apagão da igreja? É porque agora o paganismo entrou na igreja. Esse todo avivamento, a igreja cheia do poder do Espírito Santo, a igreja fazendo maravilhas, sinais, milagres, algo extraordinário acontecendo. Mas a consequência disso tudo era o quê? Era a morte. A consequência disso tudo foi o quê? Foi o martírio. A consequência disso tudo era o quê? Era uma igreja perseguida. Era uma igreja que se escondia. Era uma igreja que o poder